Muito boa noite, muito bom estar com vocês mais uma vez aqui no canal Paz e Bem, trazendo temas relevantes, trazendo temas necessários, o que consideramos necessários. Sou Felipe Albani, professor de português, apresentador deste canal, e vamos tomar mais uma oportunidade aqui para trazer esse tema, dando continuidade. Temos problemas que aconteceram aí, com tudo que tem acontecido no mundo, mas a gente vai dar continuidade a essa agenda que é falar sobre o aborto. E desta vez o nosso foco é o Islã. Por que o Islã especificamente? Naquela notícia, ou melhor, reportagem da BBC, tratando dessa polêmica surgida nos Estados Unidos, me chamou a atenção não somente a luta de pessoas, membros, membros do judaísmo, como também adeptos do Islã, lutando para que fosse feito valer a oportunidade ou a possibilidade do aborto. E no Ocidente, a gente tem uma visão muito delicada com relação ao Islã em específico, especialmente em se tratando de toda e qualquer questão relativa à vida, visto que a mídia, especialmente nossa mídia corporativa, costuma distorcer aos sabores da própria vontade, ou muitas vezes manipulada por uma questão. A gente vê aí, por exemplo, a maneira como eles lidam com o Estado de Israel e com os palestinos, com a questão da Palestina aí sendo massacrada a olhos vistos. E, curiosamente, justamente nos Estados Unidos, tanto o Islã quanto o judaísmo, ou pelo menos representantes do Islã e do judaísmo, se posicionaram numa única visão de que não são doutrinas em que o aborto tem essa visão tão, não digo que nem conservadora, mas reacionária do ponto de vista do que a gente vê nos próprios discursos colocados aí. E justamente sobre o Islã, eu achei um artigo cujo autor, infelizmente, não está disponível, aliás, está sim, Sheikh Hamza Yusuf, publicado em 29 de junho de 2022, num site cujo nome vai estar aí para vocês, para quem quiser pesquisar, porque eu vou citar apenas alguns trechos. O artigo é longuíssimo, é muito rico, e por ser também de uma visão religiosa, do ponto de vista, a meu ver, conservador, não no sentido do conservador politicamente falando, direita ou esquerda, por exemplo, mas no sentido de procurar se manter fiel à tradição religiosa, ele procura trazer esses aspectos. E, infelizmente, não temos aqui, eu não tenho contato com ninguém que seja muçulmano, muçulmana, muçulmane, para me dar uma outra orientação, ou de repente até me ver uma nova fonte. Se vocês aí do nosso querido chat tiverem alguém, tiverem outras informações, peço por gentileza que deixem aqui, contribuam, porque aqui não é simplesmente uma palestra. Apesar de estar gravado, o chat está disponível para vocês deixarem as informações, sempre de preferência de maneira civilizada. Graças a Deus, a gente não teve, até hoje, que eu me lembre, somente um hater. Não, não foi nem aqui, foi no programa do Sejus, mas no Paz e Bem, até hoje, eu não me dei com nenhum hater. Isso, por um lado, se deve aos algoritmos que não nos favorecem, por isso eu sempre pedimos sua curtida, seu compartilhamento, e desde já deixo, faço esse pedido. Por outro, a gente tem também a questão também de ser um canal relativamente pequeno. Vocês vejam que qualquer coisa da extrema-direita cresce igual uma praga. E isso também diz respeito ao poder econômico que está ligado a esse ambiente. Por isso também nós pedimos a assinatura solidária, exatamente porque nós não temos nenhum grupo econômico por trás, não temos nenhuma empresa. Mesmo o nosso querido fundador do canal, Mauro Lopes, trabalha na Fórum, que é um veículo também que tem uma receita bastante modesta, que vive também de doações. Então, é importante que a gente tenha essa consciência e, se de preferência, nos auxilie de alguma forma
uma contribuição solidária se puder, e, claro, curtidas, compartilhamentos, para essa mensagem alcançar a outras pessoas que, de repente, se interessem pelo tema, gostariam de entender, e, aliás, não somente este, como todos os outros temas que abordamos, assim como outros que abordaremos no futuro, assim que terminar essa série. Depois de terminar a visão do Islã, pretendo trazer a visão do Espiritismo, do Candomblé e da Umbanda num programa só, por termos ali umas visões até muito, como vamos dizer, muito relacionadas, visto a influência católica no Candomblé e na Umbanda, e especialmente a visão espírita, e principalmente dentro da Umbanda, que tem uma relação muito mais íntima com as obras de Kardec. Mas, indo direto ao ponto, o que diz o Islã sobre o aborto é o título do texto. Ele cita alguns pontos, mas ele também traz dados muito interessantes. Ele disse que estima-se que um quarto de todas as gestações no mundo terminam em aborto. Eu desconheço essa estatística, provavelmente deve ter realmente essa estatística, mas pensemos aí em 8 bilhões de pessoas, o quanto daria de um quarto? Isso pensando em gestações, tudo bem, em termos, e afinal, se pensarmos que mais ou menos metade do planeta é mulher, de que, ou pelo menos pessoas com vaginas ou com condições de ter filhos, certamente vamos ter um número bastante grande de abortos pelo mundo. E ele é interessante que esse texto vai perpassando por temas até que já falamos, por exemplo, da visão budista e da visão hindu, mostrando já coisas que a gente já comentou, porém, lidando com uma visão sempre colocando como o aborto como proibido por essas doutrinas. Ele até menciona que, embora a Igreja Católica continue a priorizar o aborto como um grave mal social, para muitos o aborto tornou-se uma opção aceitável para lidar com a gravidez indesejada. Cada vez mais, alguns muçulmanos estão acrescentando suas vozes à conversa, alguns até apoiando a legalização em áreas onde o aborto permanece ilegal. E claro que está relacionado também com essa questão dos próprios Estados Unidos, onde temos uma grande população islâmica também. E ele coloca aqui uma citação: o sentimento religioso abraâmico, e apenas o sentimento religioso, mudou as atitudes de um grande número de povos e inspirou leis para proibir o infanticídio e o aborto. E é importante a gente mencionar, porque também já tratamos desse assunto, que essa questão do infanticídio antigamente era conectada com a do aborto, meio que uma lei suprindo a outra. Mas no caso do Islã, é claro que nossa ideia é ver exatamente o que no Alcorão nos diz. E ele começa, não de uma maneira, se a gente pode pensar, desconectada da sua história, já que segue a tradição, como falou aqui, abraâmica, mas a gente pode pegar que o Islã bebe primeiramente na tradição judaica, depois bebe na tradição cristã, e por fim, na revelação que veio junto com o profeta Muhammad, por meio do Alcorão. O autor pega aqui o livro de Gênesis. Curiosamente, é a primeira vez que ele aparece aqui, nessa série, para tentar justificar a questão da proibição do aborto na visão islâmica. E, justamente no capítulo 9, versículo 6, diz aqui: quem derramar o sangue do homem pelo homem, o seu sangue será derramado, porque a imagem de Deus fez o homem. E ele diz: uma leitura alternativa deste texto traduz: quem derrama o sangue do homem no homem, alguns rabinos argumentaram que se referia a um feto. Então a gente vê o quanto as interpretações às vezes puxam para outros caminhos que muitas vezes a gente não poderia pensar nessa questão. Ele faz uma história também bastante interessante aqui, colocando bem a situação envolvendo a própria tradição islâmica. Ele coloca aqui que, à medida que as tradições religiosas da era axial penetravam em grandes regiões da Terra, condenavam o infanticídio como uma afronta à santidade da vida.
O sentimento religioso abraâmico, e apenas o sentimento religioso, mudou as atitudes de um grande número de povos e inspirou leis para proibir o infanticídio e o aborto. Acreditava-se que o sacrifício de crianças, por exemplo, apaziguaria Moloque, o deus dos amonitas, tornando o infanticídio uma prática comum na Fenícia e em outros países. Mas Levítico, outro livro atribuído a Moisés aí, que a gente tem essa também bastante polêmica em alguns pontos, no capítulo 18, versículo 21, ordena aos israelitas: não dê nenhum de seus filhos para ser sacrificado a Moloque. Devido à enormidade do sacrifício de crianças, a lei mosaica prescreveu apedrejamento como punição adequada. Confesso que eu não sei se há alguma conexão com o Código de Hammurabi também, como boa parte não, mas como alguns textos foram encontrados e que faziam conexão com o Código de Hammurabi dentro do Levítico. O autor também fala do Tratado do Sinédrio do Talmud babilônico, que traz uma opinião rabínica sobre o aborto. Em nome do rabino Ismael, eles disseram: um noaico recebe a pena capital mesmo por destruir um feto. Qual é a razão de Rabi Ismael? É o versículo: aquele que derramar o sangue do homem no homem, e aí tem uma versão provavelmente em hebraico, Adam Badam, seu sangue será derramado, conforme Gênesis capítulo 9, versículo 6. Qual é o significado de homem no homem? Posso dizer que isso se refere ao feto no útero da mãe. E ele vai buscar em Flávio Josefo uma outra coisa importante, que ele disse o seguinte, Flávio Josefo: a lei ordena que toda a prole seja criada e proíbe mulheres de causar aborto ou eliminar o feto. A tradição rabínica judaica proíbe o aborto a menos que a gravidez ameace a vida da mãe. Inegavelmente, a forte postura do judaísmo contra o infanticídio e o aborto informou o cristianismo primitivo e a doutrina da igreja que emergiu. O Manual Cristão Primitivo para a Doutrina da Igreja, de Daqui, lá pelos anos 85 e 110 da nossa era, afirma: não matarás uma criança por aborto, nem a matarás ao nascer. E aí já vemos também, novamente, a questão de você usar livros extrabíblicos para justificar o aborto, para justificar a proibição ao aborto. E aí, continuando. Alguns estudiosos bíblicos até argumentaram que a ausência do aborto no Novo Testamento pode ser explicada por sua inconcebibilidade para os primeiros cristãos. De acordo com C. Ben Mitchell, um outro historiador, um outro estudioso, os primeiros cristãos não condenavam apenas o aborto e o infanticídio. As comunidades cristãs estavam na vanguarda do fornecimento de alternativas, incluindo a adoção de crianças destinadas a serem abandonadas por seus pais. Um desses, provavelmente religiosos, Calixto, falecido em 223, forneceu refúgio a crianças abandonadas, colocando-as em lares cristãos. Outro que eles mencionam aqui, já no século III, é Benignos de Dijon, que oferecia alimento e proteção a crianças abandonadas, incluindo algumas com deficiências causadas por abortos fracassados. Então, a gente vê uma postura muito interessante por parte daquele colocado, e que certamente, aí colocando esse histórico que ele vai trazendo, também relativo ao que o Islã nos diz. E no que diz respeito, continua o autor, incluindo a santidade da vida dentro do útero, tomamos das tradições religiosas do mundo, poderiam ser escritos, mas é seguro dizer que as tradições pré-modernas normativas das religiões do mundo condenaram universalmente o aborto e o infanticídio. O Islã, a última das fés abraâmicas, não é exceção, pois sua fonte primária, o Alcorão, apresenta seus ensinamentos como uma extensão das dispensações anteriores. Ele coloca também, isso eu acho importante, a princípio, se pudermos colocar como uma fonte confiável, porque afinal ele traz uma visão religiosa bastante, vocês já viram, direcionada para uma justificativa com base em outras tradições, dessa visão que o Islã nos traz. Os árabes pré-islâmicos da Península Arábica praticavam infanticídio, mas empregavam um método diferente, se não menos brutal.
do que a prática da cultura greco-romana de morte por exposição. Os árabes enterravam seus filhos vivos. Eles o faziam geralmente como uma forma de controle de natalidade, por motivos de pobreza ou então por vergonha do nascimento de uma menina. A matança de bebês do sexo masculino, motivada pela escassez de sustento no clima árido do deserto, era menos comum, embora ainda praticada. Ainda não somente a questão misógina, mas a questão também de pensar se a gente pudesse fazer, porque afinal estamos falando de uma era muito antiga, é quase uma visão darwinista do que mais forte sobrevive. Mas aí a gente vê que é uma questão ainda bastante séria. Se pudermos pensar, a gente já viu coisas terríveis lá no primeiro programa, e a gente está vendo uma outra visão, que é de um outro período e de um outro povo, mas com objetivos semelhantes. Continuando. Comentando o versículo do Alcorão, não mate seus filhos da pobreza, isso no capítulo 6, versículo 151, um estudioso do Alcorão, Imam al-Qurtubi, aqui diz 671 a 1273, aí eu já não sei se isso é um ano, se é a um livro, afirma, entre os árabes estavam aqueles que também mataram seus filhos do sexo feminino e masculino por medo da pobreza. E é interessante a gente entender a justificativa para ter esse versículo aí, porque a gente está lidando com uma informação que é muito conectada com a própria cultura pré-islâmica, mas dentro do ambiente onde esse sistema filosófico, doutrinário, religioso nasceu. E aí depois ele coloca, vários versículos do Alcorão proíbem o infanticídio. O 6º capítulo afirma, e assim sua crença em falsos deuses fez com que a morte de seus filhos parecesse boa e os levou à destruição, enquanto os confundiam sobre a verdadeira fé. Se Deus quisesse, eles não teriam feito isso. Então, deixe-os e suas mentiras. Isso está no versículo 137 do capítulo 6. Pouco depois desses versículos, o Alcorão estabelece o que são considerados pelos estudiosos muçulmanos os primeiros princípios da moralidade abraâmica. E diz assim, diga, venha, vou recitar para você que o Senhor lhe proibiu. Você não deve associar nada com ele e seja bom para com seus pais e não mate seus filhos por causa da pobreza. Nós provemos para você e para eles. E não se aproxime das indecências sexuais abertas ou secretas e não mate a alma que Deus tornou sagrada. Pulamos do 137, partimos para o versículo 151, ainda no capítulo 6. Outro verso que aborda esse tópico com a sutil nuance do medo da pobreza, em oposição ao verso anterior que proíbe matar a criança por causa da pobreza, em outras palavras, no estado real de empobrecimento. Os pronomes no versículo que a gente leu, para você e para eles, enfatizam que Deus provê primeiro os pais e depois os filhos no caso de pobreza real, para aliviar seus medos. No versículo seguinte, a gente estava aí no 151 passando para outro, os pronomes estão invertidos, eles e você. Pois os pais temem que a adição de novos filhos os reduza à pobreza, apesar de seu bem-estar atual. E não mate seus filhos por medo da pobreza. Nós fornecemos para eles e você. De fato, matá-los é um pecado enorme. E não se aproxime da fornicação. Certamente é uma obscenidade e leva a um fim maligno. E não mate a alma que Deus proibiu, exceto por justa causa. E aí já está no capítulo 17, versículos 31 a 33. Comentando este versículo, um outro estudioso, que é o Qadi Abu Bakr, eu acho que quando aparece aqui 543.148, já acho que deve ser a questão do calendário islâmico, que deve ser 543, e no calendário cristão, 1148. E esse estudioso relata um hadith, onde o poeta, o profeta Muhammad, disse que matar uma criança por medo da pobreza era o segundo pecado mais grave, depois de estabelecer
parceiros com Deus. Isso está entre aspas, que deve ser uma citação dentro de algum ambiente aí no Alcorão. Em seguida, esse mesmo estudioso, Qadi Abu Bakr, menciona que o infanticídio é o maior dos pecados porque é um ataque a toda a espécie e também porque envolve homens assumindo as qualidades de animais predadores. E com relação a isso, ainda tem um outro versículo, que é o capítulo, lá no capítulo 60, versículo 12. Ó profeta, quando as mulheres crentes vierem a você para jurar fidelidade a você, que não associarão nada a Deus, que não roubarão, nem cometerão adultério, nem matar seus filhos, nem trazer uma calúnia que eles mesmos forjaram, nem desobedecer o que é bom, então aceite sua promessa e peça a Deus que os perdoe, pois certamente Deus é clemente e misericordioso. Com relação a matar crianças do sexo feminino, o Alcorão afirma: e quando a notícia do nascimento de uma filha é dada a uma delas, seu rosto escurece e ele sofre por dentro. Ele se esconde das pessoas por aflição com a notícia que ele dá. Ele deve mantê-lo apesar da ignomínia ou deve enterrá-lo vivo no pó. Que má decisão eles tomam. Está no capítulo 16, versículos 58 a 59. E aí, de acordo com o autor, o Alcorão, portanto, proíbe inequivocamente o infanticídio. Os estudiosos, por consenso, sustentam essa posição com base no Alcorão, na tradição profética e no consenso dos companheiros. Na história do Islã, nunca houve debate sobre essa questão. Porém, nosso objetivo não é infanticídio, mas falar do aborto, porque afinal a criança já está viva. E aí, para responder essa questão, o autor examina numerosos versículos do discurso do Alcorão sobre a embriologia e as tradições associadas ao profeta Muhammad. Nos primeiros versos revelados ao profeta Muhammad, o Alcorão declara: leia em nome de seu Senhor que criou um homem de um alaq. Isso está no capítulo 96, versículos 1 a 2. A palavra alaq, A-L-A-Q, era tradicionalmente entendida como simplesmente um coágulo de sangue. A raiz aliga, entretanto, significa ficar grávida, alica, perdão. De acordo com um outro estudioso, de verdade, o dicionário árabe oficial, Lisan al-Arab, de Ibn Manzur, que aí dá a data de 711, certamente no calendário islâmico, e 1311 no calendário cristão. Allah também significa o desejo dos cônjuges um pelo outro, devido à sua raiz, que significa agarrar-se. Outros significados são qualquer coisa ligada a algo que se encaixa em outro, como uma montanha ou terra, sangue de qualquer tipo ou parte dele, a corda de um balde, qualquer corda que segure algo, uma sanguessuga, um coágulo. A conotação mais apropriada é algo que se encaixa em outra coisa, como na incorporação de um embrião ou um blastocisto na parede uterina da mulher. Outro significado possível é um coágulo, como em um pequeno grupo compacto de indivíduos, dado que o blastocisto é uma coleção de células individuais que se dividem rapidamente. A compreensão clássica e posterior de alaq como coágulo de sangue é simplesmente errado na visão do autor, embora compreensível, dado que um aborto muitas vezes revela nódulos congelados que parecem ser coágulos de sangue de feto formado prematuramente. Além disso, a relação à criação dos seres humanos, o Alcorão afirma claramente em muitos versículos que somos originários da terra. E aí, esse trecho vem no capítulo 20, versículo 55. Deus fez com que você crescesse como um crescimento da terra, e depois ele fará você voltar para lá. Ele te fará nascer novamente. No capítulo 53, versículo 32, nós temos Deus que te criou da terra. No capítulo 32, versículo 7, Deus que te criou do barro. E no capítulo 37, versículo 11, começamos a criação do ser humano insan,
do barro. Outro versículo afirma que o homem foi criado da água. Isso está no capítulo 25, versículo 54. Ele é aquele que criou da água o homem e estabeleceu laços de parentesco e casamento. Esses versículos, segundo os exegetas, referem-se à criação de Adão. A paz esteja com ele da terra e da água, mas se aplicam igualmente a todos os homens, pois terra e água são os únicos componentes do nosso ser físico. O Alcorão também afirma que um homem foi criado a partir de uma nutfa, aliás. Deus formou, isso está no capítulo 16, versículo 4. E aí, estritamente, escreve-se assim: Deus formou um homem a partir de uma nutfa. Mais uma vez, somos confrontados com o problema da tradução. Os significados de nutfa são uma quantidade diminuta de fluido, uma gota, uma pequena gota deixada no recipiente, uma gota de fluido e, pasmem, uma gota de esperma. Também, gota feminina, óvulo. O que impressiona nesses versículos do Alcorão é a precisão com que eles descrevem o que agora sabemos ser o espermatozoide masculino e o óvulo feminino, ambos com a forma de uma gota d'água. A célula reprodutiva masculina, o espermatozoide, representa 1 dos bilhões do total de espermatozoides ejetados no útero de uma mulher. Esses minúsculos espermatozoides, cada um contendo um código genético único, correm para alcançar o óvulo liberado, que também contém um código único, mas apenas alguns completam a jornada e apenas 1 ou 2 realmente penetram no óvulo da fêmea. Os hadiths sobre o processo reprodutivo revelam detalhes surpreendentemente precisos que os comentaristas pré-modernos interpretam erroneamente devido à falta de conhecimento científico necessário para entendê-los adequadamente. Perdão pelo que eu vou falar agora. Não é exatamente uma crítica, mas é muito delicado quando a gente olha para algo do século XXI para um texto de mais de 1000 anos atrás. Até que ponto que eles tinham essa noção? Até que ponto que isso a gente pode enxergar aí o espermatozoide e o óvulo, ou seja, o pessoal não tinha essa noção de célula. Então, pode ser que tenha uma visão metafórica aí. A ideia de uma semente, que aí pode ser uma gota, um coágulo de sangue. Isso, para mim, é uma visão muito particular, a partir do que eu tenho estudado sobre história. Não sei se até que ponto que os conhecimentos muçulmanos à época, que eu acredito não estejam muito diferentes, pois afinal o microscópio é muito mais recente com relação a isso, nos dá essas visões aí um tanto quanto interessantes. Pode ser um adiantamento? Pode. Pode ser uma intuição muito forte? Pode. Mas eu acho que essa explicação que o nosso querido autor nos dá é uma visão de século XXI, olhando para um texto de mais de 1000 anos atrás, com uma tentativa de colocar ali um tópico ou algum ponto que, a bem da verdade, pode não corresponder à realidade de que pensava à época. Por que eu estou dizendo isso? Novamente retomo Oswaldo Luiz Birbero, da Tenda do Necromante. Quando nós temos as cosmogonias, como é o caso, por exemplo, da cosmogonia mosaica, nem se pensava em planeta. Não se tinha noção exatamente de que havia um planeta esférico e gigantesco ali presente. Pensava-se sobre a Terra. Então, quando a gente lê esse tipo de abordagem, é preciso que a gente retome ao pensamento das pessoas que viviam naquela época. E quando pensamos em conhecimentos recentes, possa ser que tenhamos uma intuição? Pode, porém, é muito delicado a gente colocar determinados aspectos pensando numa visão de 1000 anos atrás e a pessoa com um pensamento como se tivesse conhecimento de hoje. É muito delicado quando a gente faz esse tipo de abordagem com o risco de a gente se tornar anacrônico, que é uma coisa que acontece, inclusive, com textos do século XIX, a gente querendo que a pessoa do século XIX tivesse a cabeça do século XXI. É uma coisa que acontece muito com Kardec e com outros filósofos, com outras doutrinas, com outros doutrinadores. E a gente tem de tomar esse cuidado, que, em respeito ao próprio profeta Muhammad, a gente pode estar caindo, não digo numa cilada, mas tentando colocar uma visão nossa
sobre um aspecto que, muito provavelmente, mais de 1000 anos atrás, quando esse texto foi composto, o pensamento podia ser um pouco diferente. Uma outra abordagem ali que, para mim, penso que deva ser muito metafórica. A noção de que óvulos e, se me perdoem, assim, que eu não conheço quando essa noção ficou mais evidente para a gente, quando isso se tornou uma... Até essa questão da escolha do código genético masculino no espermatozoide e a questão do óvulo para recebê-lo como sendo, enfim, tantas coisas que geraram tantas, inclusive, mortes, crimes contra as mulheres em determinadas civilizações. Eu creio que aí a gente pode estar lidando com uma ideia um pouco forçando uma barra sobre aquilo que, na verdade, o texto, à época em que foi composto, não dizia. Mas, continuando, porque, de qualquer forma, nós estamos falando de um hadith, que parece ser um texto que faz uma abordagem, uma questão mais detalhada, ou uma forma de tentar dar uma orientação interpretativa sobre o texto sagrado muçulmano. Então, ele dá um exemplo. De acordo com o Hadith, um homem judeu veio ao profeta Muhammad e fez uma pergunta, e, segundo ele, apenas um profeta poderia responder. E a pergunta era: do que é criado o homem? E o profeta Muhammad respondeu: é determinado por ambos, o homem e a mulher, da nutfa do homem e da nutfa da mulher. Bem, não temos noção, eu pessoalmente não tenho tanta noção disso. Se ele tinha, e a gente sabe também que esses textos construídos ao longo da história podem estar carregados aí de um pouco de uma teologia criada para justificar determinados aspectos, podemos dizer que eu não sei quando esse texto foi composto, porque eu falo isso não só por isso, pelos livros também que se seguiram ao cânone bíblico e até mesmo aqueles que foram retirados e não foram colocados. A gente pode estar lidando com algumas noções que, de repente, até que ponto que eles tinham essa noção, isso no primeiro milênio, eu não faço ideia. Depois, se vocês tiverem mais noções, por gentileza, coloquem aqui no chat para a gente poder conversar melhor. E ele traz uma outra narração diferente do mesmo hadith. O homem perguntou o que determina o sexo. E lhe foi dito: o fruto de um homem é branco grosseiro, e de uma mulher é amarelo translúcido, que chama aqui de asfar halikik. Quando eles se encontram, um espermatozoide masculino, mani, como som Y, é dominante. Allah, então é um menino. Mas se a ejaculação feminina mani, como som X, é dominante, então é uma menina. O profeta Mohammed distingue claramente entre o óvulo nutfa, feminino, e o espermatozoide, nutfa, masculino. E o esperma, mani, que ele descreveu como sendo masculino e feminino, como somos X e Y, que um recebe de sua mãe e de seu pai. Uma parte surpreendente desse hadith é a descrição da contribuição da mulher para a concepção. E esse Rasfar Hakik, cuja tradução precisa é amarelo translúcido. Só recentemente a tecnologia nos permitiu fotografar de fato em cores a liberação de um óvulo dos ovários à medida que emerge. E é claramente um ovo minúsculo em forma de gota, e sua cor, devido ao complexo cúmulus ósseo que envolve o óvulo, é descrita na literatura como amarelo translúcido. Em suma, a nutfa dos versos do Alcorão e o hadith acima se refere tanto à gota masculina de esperma quanto à gota feminina do óvulo, descrita em outras partes do Alcorão e do hadith como a água da mulher e a água do homem. Ambos termos relativamente precisos, visto que mais de 75% do material é água. Outro significado de nutfa na terminologia técnica moderna é zigoto, e os estádios embriológicos subsequentes durante os primeiros 9 dias. Um zigoto é formado pela fertilização de 2 gametas, masculino e feminino, antes que ocorra a clivagem. No 10º dia, ocorre a embriogênese e inicia-se a fase alaq, na qual a vida recém-formada se encaixa, tá? Alaq, na parede uterina. A prova de que nutfa
também significa zigoto e embrião, está no capítulo 76 do Alcorão, apropriadamente do titulado O Ser Humano, Al-Insan. Os dois primeiros versículos declaram: não houve um tempo em que o homem não era nada digno de menção, pois de uma gota misturada fizemos o homem. As palavras gota mista ou gota misturada são uma tradução de Nutfa Amshai, uma frase Omshaj, uma frase árabe que causou muita confusão entre os comentaristas, porque o substituto de Nutfa está no singular, enquanto Amshaj, seu adjetivo, está no plural. Na gramática árabe, o adjetivo, em um caso como este, deve concordar com o substantivo em número. E um estudioso, Al-Zamakhshari, e aí colocando 588, calendário islâmico, 1144, calendário cristão, em sua tentativa de resolver esse incômodo dilema gramatical, chega a dizer que Amshaj, é singular, apesar de estar clara a forma plural. Também poderia ser um aposto de nutfá. O ponto, no entanto, é que duas nutfás de macho e de fêmea, isto é, espermatozoide e óvulo, tornam-se uma nutfá misturada, com o material genético dos dois pais. Deixando de lado se é um adjetivo ou é um aposto, a palavra amshaj, de acordo com o dicionário árabe, aquele dicionário que eu mencionei há pouco, pode significar a mistura de duas cores, e a mistura de água de um homem, espermatozoide, e água de uma mulher, óvulo. Então, vai de estágio em estágio. No árabe moderno, machiz, singular de amshaj, é gameta. Esta parece ser uma excelente descrição, visto que cada célula humana contém 23 pares de cromossomos e cada cromossomo é formado pela junção de dois nucleotídeos, que compõem a fita de DNA. Os cientistas codificaram por cores as fitas de nucleotídeos para melhor visualizar o DNA. O modelo de união de duas cores em cada fio agora é universalmente usado no ensino sobre o código genético da vida. E um outro hadith bem conhecido, narrado por Ibn Masud, e aí, que é essa que coloca o ano 32 da era muçulmana e 653 da era cristã, o profeta Mohammed começa a descrever o processo de criação humana, dizendo: verdadeiramente, a criação de um de vocês é reunida no ventre da mãe por 40 dias. Combinando esse hadith, Mullah Ali al-Qari, que isso aí nos idos de 1014 da era muçulmana e 1605 da era cristã, afirma que o material de sua criação, Madat Kalkihi, é recolhido e então protegido. E então explica que o significado de reunião, palavra jam, usado numa tradução de Imam al-Tabari, isso lá no ano de 310 da era muçulmana e 923 da era cristã, e de Ibn Mandá, 395 da era muçulmana e 1005 da era cristã, na qual o profeta Mohammed foi relatado ter dito: se Deus deseja criar um servo, ele o faz através de um homem tendo relações sexuais com a mulher em que sua água penetra cada raiz e parte dela. Água, que aí, como nome Ikiwa, Udu, que seria DW, e no sétimo dia ele a reúne e então produz uma nova vida de cada disposição genética ligada a Adão. Essa disposição genética é Ik, E-R-Q. Então o profeta Mohammed recitou o verso: de qualquer forma, ele deseja montar você a partir de vários componentes. Isso está no capítulo 82, versículo 8, e isso no Alcorão. E a palavra utilizada para isso é hakabak. A palavra que o Alcorão usa para montar, acaba, R-A, 2Ks, A-B-A, significa montar a partir de várias partes, ou juntar, fazer preparar com vários componentes e ingredientes. Mullah Ali, então, diz: este significado é confirmado pelas palavras do profeta quando uma mulher árabe de pele clara deu à luz um menino negro e seu marido a acusou de infidelidade. O profeta Mohammed disse: talvez seja de uma raiz distante, Nas Ahu-Irk. Hoje o chamaremos de gene recessivo. O hadith
Implica as vastas variações genéticas que acontecem com cada espermatozoide e óvulo individual. Cada um contém uma combinação única, Tarkba, que fornecerá um indivíduo inteiramente novo, nunca antes existente. E o Alcorão descreve cada estágio de crescimento dentro do útero como um pelo qual passamos como ser humano. E ali nós temos esse texto aí do capítulo 23, versículos 2 a 14. Certamente criamos o ser humano de uma quintessência de barro, então fizemos dele um homem ou ovo fertilizado no Tfá em um lugar seguro. Então fizemos dele homem um coágulo. Então fizemos do coágulo um embrião. E então fizemos os ossos do embrião e vestimos os ossos em carne. E então originamos outra criação. Comentando este versículo, um estudioso metafísico da Malásia, Syed Naqib al-Attas, escreve: da fusão de dois gametas, Deus criou, aí está a palavra kalaga, um novo organismo individual. E deste organismo, ele criou Kalaka, um embrião. E do embrião, ele criou Kalaka, um feto. Assim, vamos partir, a partir disso, que todo o processo nos vários estágios do surgimento do animal é uma forma definida e construção completa com órgãos não é natural, isto é, não é algo devido ao funcionamento da natureza, mas que cada estágio é um ato da criação de Deus, colocando a coisa criada em conformidade com sua constituição no útero, isto é, seu filtrar. Então, a partir deste estágio fetal, final, Deus originou Ansha, outra criatura. Isso se refere à introdução do espírito, ao Ru, que Deus soprou no ser animal, depois que ele formou na devida proporção. Uma derivação da palavra original, Ansha, em árabe significa elevar. É a introdução da alma à eviterna material, a palavra que está aqui, não sei se é uma palavra que foi mal traduzida, que eleva a nova criação a um ser humano espiritual que existe como corpo e alma. O hadith parcialmente citado de Ibn Masud diz: em verdade, a criação de um de vocês é reunida no ventre da mãe por 40 dias na forma de uma gota, de fato. Então, ele se torna um coágulo, alacá, por um período semelhante. Depois, um caroço por um período semelhante. É então enviado um anjo que sopra a alma nele. Com base no Hadith, a maioria dos estudiosos no passado afirmou que a alma estava no 120º dia após a concepção. Uma segunda interpretação argumentou que as palavras um período semelhante, que é colocada aqui como mitla dalik, se referem aos primeiros 40 e, portanto, todos os estágios ocorrem durante o período de 40 dias. Outro hadith da coleção, que é colocada aí como sendo publicada ou conhecida aí no ano 261 da era muçulmana e 875 da era cristã, do Imam Muslim, ou Sahih Muslim. Esclarece a ambiguidade do número de dias no hadith, acima dizendo que o anjo vem em 6 semanas. Os estudiosos concordam que a alma ocorre imediatamente após a fase do caroço, quando o feto assume uma forma. A ciência moderna confirmou que isso ocorre por volta de 6 semanas. O hadith relatado por Muslim e do e aí já pensando no ano 275 da era muçulmana e 889 da era cristã, concorda com a ciência moderna. O argumento de que a alma ocorre logo após 40 dias, em última análise, prova muito mais forte do que a visão tradicional da maioria, que ocorre após 120 dias, dado que sabemos que é sobre a embriogênese de hoje. Hoje. A base para 120 dias, se tirada do Hadith em sua interpretação padrão, significaria que o Hadith contradiz as visões médicas de hoje, que são baseadas em evidências biológicas inabaláveis. O que também é conhecido entre os estudiosos do Hadith é que o Hadith não pode contradizer algo conhecido pela razão com provas além de qualquer dúvida razoável.
Assim, se o hadith contradiz o conhecimento factual acordado, os estudiosos o rejeitam, ou, se possível, reinterpretam se a linguagem permitir outras possibilidades, como pode ser feito neste caso. Como mencionado anteriormente, uma visão alternativa entre os primeiros estudiosos é que os 3 períodos de 40 dias não são consequentes, mas simultâneos. Os 3 estágios ocorrem nos mesmos 40 dias, com base na brevidade da frase um período semelhante. Esta interpretação que o árabe permite, e dada a solidez da sua cadeia, continua a ser única aceitável. Na opinião de Imam Malik ibn Anas, e aí também, ano 179 da era muçulmana, 197, 195 da era cristã, e os estudiosos Malik do caminho de Medina, uma criança, vai lá, é gerada no começo, quando ocorre troca de material genético e existem requisitos para a formação de um ser humano único. Se não fosse assim, argumentam os juristas desta escola, o profeta Mohammed não teria tornado necessária a compensação de sangue se uma pessoa causasse o aborto de uma mulher. E o hadith relatado por Ibn Marjar, que é lá no ano 273 da era muçulmana e 877 da era cristã, cita o profeta Mohammed dizendo: um feto abortado tateara a porta do paraíso, dizendo: eu não entrarei até que meus 2 pais entrem. E um outro estudioso, Khatib al-Tabrizi, e aí pegando o ano de 741 da era muçulmana, 1340 da era cristã, relata uma versão semelhante. Certamente o feto abortado discutirá com seu senhor se seus pais terminarem no inferno, e isso será dito: ó abortado, traga seus pais para o paraíso. Quando a mulher da tribo de Udaí bateu em outra mulher grávida de seu clã, fazendo com que ela abortasse, o profeta Muhammad disse aos agnatos da mulher que o dinheiro de sangue era devido. Quando um dos membros de seu clã perguntou: compensamos o que nunca comeu, nem bebeu, nem suspirou, nem chorou, pode-se dizer que foi morto e faleceu? O profeta Muhammad respondeu: estas são as rimas dos dias da ignorância? Pague o dinheiro de sangue da criança. Os estudiosos Malik apontam que a decisão do profeta não foi baseada no estágio de gravidez. Eles argumentam que o embrião é considerado uma criança mesmo nos primeiros estágios de gravidez e seria devido dinheiro de sangue. Além disso, o profeta Mohammed chamou o feto abortado de uma criança, sabi. E assim, o assunto se enquadra na proibição dos versos do Corão que proíbem matar crianças. Uma outra voz da escola Malik, Ibn Abi Zaid al-Qayrawani, que aí coloca o ano de 386 da era muçulmana e 996 da era cristã, e que na tradição islâmica também escreve. Malik diz: se uma mulher grávida é atingida, fazendo com que ela perca seu filho, seja ainda na fase de caroço, mudgar, ou mesmo de um embrião embutido, alagar, e nada discernível de sua criação, nem olho, nem dedo, nem nenhuma outra coisa, se as mulheres que sabem dessas coisas determinarem que uma criança, ou seja, que ela estava realmente grávida, então a compensação financeira é devida. Um outro estudioso, Ibn Shihab, 124 da era muçulmana, 742 da era cristã, disse: se o feto foi formado ou não, o dinheiro é devido. Se houver gêmeos ou trigêmeos, cada um exige compensação. Imam al-Rajraj, e aí no ano de 633, e era muçulmana, 1236 da era cristã, em seu comentário sobre a posição do Imam Malik sobre aborto, também concorda e acrescenta que um feto, em qualquer estágio, é considerado uma criança. O termo que o Alcorão usa para uma vida dentro do útero é janin, que significa que o que está oculto aos olhos ou oculto, quanto maior a ocultação, mais aplicável o nome. Assim, um zigoto, embrião, blastocisto e feto são todos chamados janin em árabe. Ragib al-Isfahani, anos de 502 da era muçulmana e 1108 da era cristã, define o janin como uma criança, vá lá, enquanto estiver dentro no ventre da sua mãe.
Outros versículos do Alcorão afirmam que Deus considera todas as fases do desenvolvimento fetal como uma vida humana. E aí, pegando o capítulo 75, versículos 36 a 37. O ser humano pensa que será deixado em vão? Ele não era um embrião de fluido masculino e feminino liberado? O versículo poderia ser dito: ele não foi criado de um embrião, mas em vez disso, afirma inequivocamente: ele não era um embrião. Outro versículo afirma, isso é o versículo capítulo 23, versículos 12 a 13. Certamente criamos o ser humano da quinta essência do barro e depois transformamos um embrião em lugar seguro. Mais uma vez, diz claramente, nós o transformamos em um embrião. A narrativa do Alcorão, inelutavelmente, define nossa criação em cada estágio de nossas jornadas individuais dentro de nossos respectivos úteros como um ser humano único. E ele ainda diz que a alma provavelmente se relaciona e inicia a atividade cerebral que eventualmente se desenvolverá na capacidade de pensamento humano, que, de acordo com a metafísica islâmica tradicional, é imaterial por natureza e ocorre apenas através de um veículo, que não é sinônimo de cérebro. E aí é que nós entramos nesses patamares que vão além da nossa capacidade. E aí ele diz o seguinte: a posição dos estudiosos do caminho de Medina, de que o feto em todas as suas fases é uma criança viva, continua até os dias atuais, sem vozes discordantes, na visão dele. Qad Abu Bakr al-Arabi, um formidável mutajid da escola Malik, aquele que é capaz de raciocínio jurídico independente, ou ijtihad, em seu comentário na Muwatta de Imam Malik, diz o seguinte: existem 3 estados em relação à gravidez. O estado de o estado antes da concepção, quando o coito interrompido é usado para evitar a gravidez, e isso é permitido. O segundo estado, uma vez que o sêmen foi recebido pelo útero, ponto é que é inadmissível para qualquer um tentar interromper o processo de procriação, como é feito em alguns mercadores desprezíveis que vendem abortivos para servas quando suas menstruações param. A terceira situação depois da formação do feto e da alma. E este terceiro estado é ainda mais severo que os 2 primeiros em sua proscrição e proibição. Esta visão é afirmada por outros estudiosos de Malik, com algumas dissensões menores. Por exemplo, o Adi Yadi, que é lá do ano de 544 da era muçulmana e 1149 da era cristã, que diz: alguns opinaram que o embrião não tem a santidade dos primeiros 40 dias, nem a estatura legal de uma criança, Valad, e outros argumentaram que não é permitido interromper a concepção ou causar um aborto, uma vez que a concepção tenha ocorrido de qualquer forma. No entanto, o coito interrompido difere porque não atingiu o útero. A maioria dos estudiosos, Malik, claramente acreditava na santidade da vida desde o início. Imam al-Qidshi, no ano de 1101 da era muçulmana, 1690 na era cristã, diz: não é permitido à mulher fazer qualquer coisa que leve a um aborto, causando o aborto do feto. Nem é permitido ao marido fazê-lo, mesmo que seja antes de 40 dias. Imam ibn Juzai al-Kalbi, no ano 741 da era muçulmana e 1340 da era cristã, diz: se o útero recebe o esperma, não é permitido tentar impedir a concepção ou prejudicá-lo. Pior ainda, envolve uma tentativa, uma vez que a concepção ocorre, ou pior ainda, após a alma, que por consenso é assassinato. Finalmente, na qualificação oficial de responsa legal da escola Malik, o Imam al-Ansharisi, 914 da era muçulmana e 1508 da era cristã, escreve: nossos imãs ou irmãs proibiram o uso de qualquer droga que cause fertilidade ou que remova o sêmen do útero. Esta é a opinião de mestres e especialistas. Então, depois de citar a declaração que a gente fez, ele também continua falando sobre isso. Outro estudioso, Izbi Abi al-Salam, 620 da era muçulmana, 1262 da era cristã, foi perguntado: é permitido dar à mulher drogas que previnem a gravidez? Ele respondeu: não é permitido que uma mulher use remédios que eliminem sua capacidade de engravidar. Ele ainda disse:
Deus criou o útero como um espaço sagrado onde ocorre o maior ato criativo divino, a criação de um ser senciente e sapiencial, com potencial para conhecer o divino. As referências ao aborto induzidos no Islã primitivo são escassas e geralmente ocorrem em níveis de jurisprudência, em sessões sobre compensação de sangue, de ar, e que examinam situações em que alguém fez uma mulher perder seu filho. A permissibilidade do aborto é inconcebível para os primeiros muçulmanos, embora os abortivos existissem prontamente disponíveis. O polímata persa Avicena, pegando aí o ano de 428 da era muçulmana e 1037 da era cristã, registra mais de 40 abortivos em seu compêndio magistral, médico magistral Al-Shifa. Na única seção que trata do aborto intitulada sobre situações que exigem um aborto, ele escreve: pode haver uma situação que você precise abortar um feto do útero para salvar a vida da mãe. Ele lista 3 condições em que uma gravidez ameaça a vida de uma mulher, e, em seguida, lista várias maneiras de induzir um aborto nos casos em que essas condições existem. Ele não dá outras razões para abortar um feto. A única exceção entre os eruditos Malik em relação ao aborto foi o Imam al-Latmi, 478 da era muçulmana, 1085 da era cristã, que permitiu um aborto de um embrião nutfa, antes de 40 dias. Indiscutivelmente, ele se retrataria de sua posição se soubesse o que sabemos hoje sobre o desenvolvimento fetal. No entanto, sua posição nunca foi levada para discussão séria por qualquer estudioso Malik e permanece uma mera menção como única voz dissidente de livros de responsa legal. As posições favoráveis à permissibilidade do aborto em outras escolas de jurisprudência são apresentadas em artigos e fátuas sem a nuance que se encontra nos textos originais. Isso resulta de ingenuidade ou erudição de má qualidade na visão do autor. Por exemplo, Imam al-Ramli, da hora muçulmana, 1596 da era cristã, tido em alta estima na escola Shafi, é invariavelmente citado como permitindo o aborto, mas ele claramente qualifica a sua posição. Ele afirma, por exemplo, se o embrião resulta de fornicação, a permissibilidade do aborto pode ser concebível, e aí coloca com palavra árabe, yutakayal, antes da alma. Ele também acreditava que os estágios Nutfa, Al-Naga e Mudga ocorreram durante os primeiros 120 dias, mas agora sabemos que ocorrem nos primeiros 40 dias. A questão permanece se ele alteraria sua posição se soubesse disso. Também foi raramente alegado que Imam al-Ghazali, talvez o mais importante filósofo jurídico da história do Islã, não proibiu categoricamente o aborto. No livro The Revival of Religious Sciences, ou seja, no revivência aí das ciências religiosas, Imam al-Ghazali discute várias posições de estudiosos sobre controle de natalidade e, em seguida, afirma: não deve ser encarado como aborto ou infanticídio, pois trata-se de um crime como algo que já existe, embora o processo criativo tenha graus. O primeiro grau de existência é o esperma masculino chegando ao óvulo feminino em preparação para o início da vida. Interromper isso é criminoso, jinayá. Se tornar um coágulo ou um caroço, o crime é ainda mais hediondo. E se ocorrer a alma, formação, e o crime é ainda maior. O crime mais extremo, no entanto, é matá-lo assim que sair vivo. Claramente, nessa passagem, Imam al-Ghazali proíbe o aborto, em termos inequívocos, durante cada estágio do desenvolvimento fetal, mas opinou que, à medida que o feto se desenvolve dentro do útero, a gravidade do crime aumenta gradualmente. Mesmo em relação ao coitos interruptos, ou seja, ao coito interrompido, de acordo com uma sólida tradição de Sahih Muslim, o profeta Muhammad declarou: esse é um tipo oculto de infanticídio. Palavra al-wad al-kafi. Estudiosos interpretam que isso significa que é detestável, mas a linguagem forte do profeta sobre o controle de natalidade, comparando-o a uma forma oculta de infanticídio, indica que abortar um feto certamente seria considerado infanticídio. E esta é a posição do jurista Imam bin Taymiyyah. E aí, pensando aí, 728 da era muçulmana e 1328 da era cristã.
que afirma que o aborto é proibido por consenso. Abortar uma gravidez é proibido, haram, por consenso, ijma, de todos os muçulmanos. E é um tipo de infanticídio sobre o qual Deus disse. E quando a enterrada viva é perguntada por que pecado ela foi morta, e Deus disse: não mate meus filhos, seus filhos, por medo da pobreza. A esmagadora maioria dos estudiosos muçulmanos proíbe o aborto a menos que a vida da mãe esteja em jogo, caso em todos permitiram, se o perigo fosse iminente, com alguma diferença de opinião, se a ameaça à vida da mãe fosse apenas provável. Um punhado de estudiosos posteriores permitiu o aborto sem essa condição. No entanto, cada um expressou severas reservas. Além disso, nenhum deles atingiu o nível de jurista independente, mujtahid, a apresentar suas opiniões sobre este assunto como representante da normativa islâmica sobre o aborto é uma clara deturpação da tradição. Esses estudiosos permitiram o aborto apenas antes da alma, que eles pensavam que ocorreu dentro de 40 ou 120 dias. Além disso, as opiniões foram baseadas em informações erradas sobre a embriologia e falaram em entender suas nuances dos versos e hadiths do Alcorão, relacionados à embriogênese. A genética moderna mostra que o projeto para todo ser humano está totalmente presente no início, e, portanto, devemos concluir que, uma vez que o espermatozoide penetra no óvulo, o milagre da vida começa claramente. A alma ocorre após o início da vida física ou animal, dado que 20% dos óvulos fertilizados abortam espontaneamente nas primeiras 6 semanas de vida. Uma coisa que eu não sabia. Ou melhor dizendo, 3 semanas após o nascimento. O aspecto imaterial do ser humano, referido como alma, nakfi aurum, ocorreria logicamente após esse período precário para o ovo fertilizado, em torno de 42 dias, mas Deus sabe melhor. Abortos, especialmente aqueles realizados após 40 dias de desenvolvimento fetal, também violam um ensinamento diferente da tradição islâmica, a proibição da mutilação. O feto de 6 semanas claramente tem a forma de uma criança, com braços e pernas brotando, uma cabeça e o começo de olhos e ouvidos. As imagens de abortos reais realizados são difundidas em suas representações de braços e pernas arrancados dos corpos de fetos. E aí, continuando, um feto de 6 semanas tem a forma de uma criança, com braços e pernas brotando, uma criança, um modelo de olhos e ouvidos. As imagens de abortos reais realizados são difundidas em suas representações de braços e pernas arrancados dos corpos dos fetos. Ibn Abi al-Bar, ano 463 da era muçulmana, 1071 da era cristã, disse: não há desacordo sobre a proibição de mutilação. O Alcorão afirma que Deus nos criou em todas as etapas, no capítulo 71, versículo 14. Cada um desses estágios, o zigoto, o embrião, o coágulo de células, e o nódulo formado e não formado, e finalmente o feto em crescimento, é um estágio em que todo ser humano vivencia. O profeta Mohammed disse: Deus disse, eu derivei o ventre, Rahim, de meu próprio nome, o misericordioso, Al-Hanan. Então, quem romper o vínculo do útero, eu o separarei da minha misericórdia, porque constitui uma ruptura maior do vínculo do útero do que abortar um feto ligado ao útero. O ato do aborto certamente corta o vínculo do útero, e o útero é um lugar em que o Alcorão chama de espaço protegido, capítulo 23, versículo 13 do Alcorão, significando que Deus é seu protetor. Qualquer ato de agressão naquele espaço sagrado agride um lugar sagrado pelo Criador da vida. A palavra árabe para ventre, ahim, tem uma relação etimológica com a palavra para santidade, urma, no que os linguistas árabes chamam de a maior derivação. O útero tem uma santidade divina. Deus o criou como espaço sagrado, onde ocorre o maior ato criativo do divino, a criação de um ser senciente e sapiencial com potencial para conhecer o divino. A inevitabilidade milagrosa de um óvulo fecundado ocorre apenas pelo cuidado providencial de seu Criador. Cada ter passado de 2 pais aos 4 avós e aos 8 exponencialmente de volta, a um ponto que eventualmente se transformaram em apenas 2 pessoas.
Teve que sobreviver a guerras, fomes, doenças infantis, desastres naturais, acidentes e todos os outros obstáculos para sobreviver. Um milagre que permanece com uma miríade de pessoas vivas hoje. Talvez cada um de nós faz parte de uma cadeia ininterrupta de volta aos primeiros pais. A pobreza extrema e o desejo de independência das crianças em um mundo que desvalorizou a maternidade por meio de imensas pressões sociais e individualistas relacionadas à meritocracia, à psicologia, até mesmo o uso indevido do louvável igualitarismo de gênero, são as principais razões pelas quais as pessoas no Ocidente hoje escolhem o aborto. Sem dúvida, muitas mulheres são genuinamente desafiadas e se sentem inadequadas e despreparadas como mães. Essa é a visão do autor, tá, gente? A maior demografia entre os pobres da América continua sendo as mães solteiras. Abortos motivados por saber, por meio do milagre da tecnologia do ultrassom, que a prole será do sexo feminino, como é o caso da China e da Índia, podem ser vistos como uma forma avançada do infanticídio praticado na humanidade após o nascimento. Indiscutivelmente, se árabes pré-islâmicos possuíssem ultrassom em modernos estágios, perdão, métodos modernos de aborto, eles não teriam esperado que a menina chegasse a termo. Em vez disso, eles teriam abortado a criança nos primeiros estágios da gravidez. Os testes genéticos agora também podem prever, nem sempre de forma confiável, qualquer número de deficiências graves com as quais uma criança pode nascer. Na ausência de quaisquer injunções religiosas sobre a santidade da vida, o aborto é indiscutivelmente uma maneira válida de lidar com gravidezes indesejadas e superpopulação, para não mencionar a promoção da eugenia. Quando os anjos perguntaram por que Deus colocaria na terra aqueles que derramam sangue e semeiam corrupção, Deus respondeu: Eu sei o que você não sabe. Isso está no Corão, capítulo 2, versículo 30. Deus sabia que haveria pessoas justas que recusariam derramar sangue. Os abortos são notados pelo sangue que flui durante e depois deles. Para quem acredita que o Criador misericordioso criou o ser humano com propósito e providência, o aborto, com raras exceções, deve ser visto pelo que é um assalto à vida santificada em um espaço sagrado, por não profana. Enfim, depois desse longo artigo, a gente já passou uma hora, eu quero encerrar trazendo justamente o trecho do artigo que fala sobre a questão de uma muçulmana que deseja abortar. E é interessante que é um fato muito específico. A lei indiana, isso lá no artigo da BBC, a lei indiana só permite o aborto em casos de estupro, incesto, riscos graves à saúde física da gestante ou se o feto tiver uma anomalia letal. O processo judicial foi posteriormente reconhecido como uma ação coletiva, em nome de todas as pessoas do Estado cujas crenças religiosas as orientam a obter um aborto em suas situações que são proibidas por lei. Uma das autoras anônimas, que será identificada pela inicial A, é uma muçulmana de 24 anos, recém-formada na universidade, que não é casada, não tem filhos e nem pretende ter. Ela e as outras autoras do processo dizem temer engravidar por conta das proibições estaduais. Não ter acesso a um aborto caso necessitem, mesmo que fosse autorizado e orientado por suas religiões. Ela diz que há uma variedade de pontos de vista entre os muçulmanos sobre quando precisamente a vida começa e as circunstâncias sobre as quais o aborto é obrigatório, recomendado ou pelo Islã, ou permitido pelo Islã. Também diz acreditar que, conforme os ensinamentos do Islã, a vida da gestante, incluindo o seu bem-estar geral, sempre tem precedência sobre o feto. Que no caso dela, ela tem uma doença de Crohn que afeta o aparelho digestivo. Ela toma medicamentos que não são recomendados durante a gravidez e diz ter risco maior de aborto espontâneo ou outras complicações. Ela evita fazer o controle de natalidade com hormônios por temer os efeitos colaterais devido a essa doença. E diz que a única maneira de garantir que não precisará de um aborto é se abster de relações sexuais. Os advogados dela dizem que, como muçulmana, entre suas crenças está de que a vida não começa na concepção, e que até que o feto ganhe consciência, ou talvez uma alma chamada de ruh em árabe, o feto é apenas parte do corpo da mãe. Vocês vejam que aqui ela traz uma interpretação bem diferente daquilo que nós vimos naquele longo texto, que está lá naquele texto ali. E ele desanca com aquelas pessoas que dizem o contrário. Mas acho importante para trazer as diversas fontes que dizem como
a visão islâmica fala desse tema. Ainda que aí tenhamos interpretações que podem passar por cima do texto e trazer visões bem particulares. E aí, continuando. O texto da ação menciona que, pela tradição islâmica, o uru é soprado no útero por volta dos 120 dias de gestação. Estudiosos muçulmanos indicam que dentro de 40 dias após a concepção é apropriado buscar um aborto por qualquer motivo, incluindo motivos não autorizados, que é o caso da lei indiana. Após os 40 dias, o aborto pode ainda ser obtido se houver necessidade urgente que justifique aos olhos da lei islâmica, incluindo saúde física ou mental também. Então, gente, apesar do vídeo ter ficado longo, esse é o objetivo de trazer esse debate, contribuir para a gente entender o que as religiões dizem sobre o aborto, e aí a gente traz mais esse tema que é muito importante para a gente tentar entender. Então, a gente viu que a polêmica é grande e a pressão sobre os corpos femininos é grande, e a gente viu com esse texto do Sheik que é muito forte a pressão, e trouxe uma documentação vasta para poder indicar para a gente, especialmente a gente que é dentro, criado no ambiente cristão, a gente não tem noção de todos esses nomes, de todos esses juristas muçulmanos e tudo mais, mas é difícil achar textos que tragam a polêmica de uma maneira embasada, procurando mostrar esses dois lados como a gente vê o cristianismo, porque aí você tem também a questão de quem domina esses termos aqui no Ocidente. E no mais, gente, agradecemos a presença de todo mundo, pedimos sempre para deixar sua curtida, o compartilhamento para quem puder, e contamos com vocês na próxima semana com a continuação da nossa série, a princípio terminando o assunto aborto e entrando em outro tema, mudanças que possam ocorrer na nossa agenda, caso mude também, aconteça alguma hecatombe aí no mundo e a gente tenha um outro tema mais necessário e urgente, como foi, por exemplo, aquele tema sobre os 60 anos da ditadura militar. Então, gente, um forte abraço, um beijo enorme no coração de cada um de vocês e até semana que vem. Paz e bem. Tchau, tchau.